Então, aqui no slide, né, na tela que eu estou compartilhando para vocês, é a sala que eu criei no Google Classroom. Tá? Então, tem aqui a sala, 2020, UFPEL, PPGA, produção de pomáceas. Né? Como que funciona? Né? Então, basicamente, você tem aqui, para incluir as pessoas, então tem duas partes. Isso daqui já é da própria plataforma. Então, a gente tem os professores, a gente pode incluir, basta só adicionar o nome, se já tiver na sua lista de contatos, ou em e-mail. Né? E aí, aqui, os alunos, a mesma coisa. Tá? Então, eu tinha os e-mails dos alunos que estavam matriculados, né? Aí, eu copiei todos de uma vez e lancei aqui. Tá? Então, fazendo isso, qualquer publicação que eu faça, por exemplo, no mural, qualquer material que eu anexar e disponibilizar, os estudantes recebem um e-mail avisando, o professor publicou uma mensagem no mural, anexou uma atividade lá na sala de aula. Tá? E aqui nas atividades, os tópicos eu dividi por aulas, né? Então, tem aqui o encontro 1, por exemplo, apresentação da disciplina, daí eu já coloco os slides e disponibilizo um formulário. Né? E aí eu faço isso para as aulas, então, às vezes tem artigo, já coloco aqui, né? Tudo muito intuitivo. Né? Aqui só vim criar aqui, aí tem atividade teste, né, bem mais simples do que o Moodle, tá? Não dá para fazer coisas muito complicadas, né, mas dá para fazer, disponibilizar material. Esse tópico, então, seriam essas aulas aqui. Né? Então, eu divido por aula, cada tópico, né, só para ficar mais fácil de controlar. Tá? E o mural, ele tem aqui, então, eu coloquei, por exemplo, pessoal, gostaria que vocês dessem feedback com relação à gravação da aula 7, né, que foi disponibilizada no YouTube. Aí eu perguntei se ficou melhor para assistir, porque antes eu disponibilizava direto do Google Drive. E aí aqui eu resolvi mudar e disponibilizar no YouTube, tá? Mas não de forma pública, né? Com acesso restrito só para quem recebe o link. Tá? E aí o pessoal comentou que, mesmo sendo uma gravação, uma aula de 2 horas, que eles conseguiram assistir bem tranquilo, né, inclusive pelo celular, com uma nitidez boa. Como que eu fazia antes? Né? Eu pegava uma aula de 1 hora né, o conteúdo mesmo de 1 hora e meia e dividia em 4 vídeos de 20 minutos mais ou menos cada um, né? E aí eu carregava no Google Drive e disponibilizava a gravação. Tá? Isso dava um certo trabalho, né, mas nada muito complicado, inclusive para mim, que eu não sou um expert que nem o Moisés, mas era um trabalho a mais, né? Então, fazendo dessa forma, disponibilizando no YouTube, praticamente eu não editei, tá? E eles gostaram, então eu pretendo fazer dessa maneira daqui para frente também. Aqui, então, é a parte do mural, né? Que mais? Tá. O próprio Google Classroom, ele tem um link do Google Meet, mas não é o que eu utilizo. Tá? Então, como é que eu fiz? Eu peguei aqui, né, e criei lá o FPEL, PPGA, produção de pomáceas, então eu coloquei início, a primeira aula, até a última aula, são 13 encontros, tá? Das 9 às 11, então o link vai ser sempre o mesmo. E aí, antes, quando eu elaborei, eu não sabia direito como é que funcionava isso, então a cada aula eu disponibilizava aqui as gravações, os slides e tal, e depois eu vi que não precisava fazer nada disso. Tá? Então,
É assim que eu organizo aí o Google Meet, né? Com relação aos formulários, tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Do formulário. Então, eu pego aqui a identificação, né? Nome, número de matrícula, sobre o conteúdo, né? Então, dos temas, qual que foi que mais agregou conhecimento, tá? Sobre a dúvida, né? Eu pergunto aqui qual que foi a dúvida que eles tinham e que foi esclarecido durante a aula, e qual foi a dúvida que ficou, né, dentre os temas abordados na última aula. Então, essas respostas eu utilizo, né, naquele feedback no início da aula, né. E aí aqui, mais um pouquinho, né, sobre a aula, né. Então, perguntar, eu coloco uma situação, né, e aí eu pergunto, né, sobre a afirmação acima e baseado no seu entendimento e experiência, você concorda com a afirmação, discorda, concorda parcialmente, né? E aí aqui é a atividade, né, para aprofundar, né, sobre o tema, busque um artigo que possa ser utilizado para comprovar ou rejeitar, do ponto de vista ecofisiológico, a hipótese que foi discutido na aula. Então, no formulário tem como eles anexarem aqui o arquivo, né? E aí eu peço aqui, explique como esse artigo serviu para comprovar, né? Então, tudo relacionado à temática da aula anterior, né? Então, é um espaço que eles têm para eles responderem. E aí eu vou mostrar aqui as respostas, né? Então, tem aqui, isso daqui é um resumo, né? E eu também posso ver a resposta individual de cada estudante. Tá? Vou pegar só um panorama geral para vocês terem ideia. Tá? Então, batendo o olho aqui, eu sei que o que mais agregou conhecimento foi essa temática das mudanças climáticas, né? As consequências na produção de frutas, por exemplo. Né? E é aqui, qual que é a dúvida que foi esclarecida, então eu bato o olho aqui, eu acho, e eu vejo, eu consigo ter o feedback de como foi, se a aula, o conteúdo, da maneira como foi abordado, ele ajudou a esclarecer as dúvidas. Aqui, as dúvidas que ficaram, tá? Então, Gil, obrigado pela presença aí. Eu acho que depois o pessoal da coordenação da ambiental vai disponibilizar a gravação dessa live. Tá? Obrigado por ter prestigiado. Tá? Então, seguindo aqui, qual foi a dúvida que ficou? Então, isso daqui eu utilizo, né, para iniciar a aula seguinte. Então, né, alguns falaram, não ficou nenhuma dúvida, tal. Eu utilizo o formulário dessa maneira, né? E aí aqui, por exemplo, aquela questão pergunta fechada, né? Eu quero saber se o pessoal concorda com a afirmação, se discorda ou se concorda parcialmente, então eu bato o olho aqui e fica mais fácil, né? Então aqui eles colocaram os links dos artigos, aqui o PDF, né? Porque a ideia é que depois eu disponibilizei para todos, né? Então cada um vai ter uma ideia do que o colega, que tipo de artigo o colega escolheu, né? Então eu utilizo o formulário dessa maneira, tá? E aqui nas atividades, tá? Tem aqui um item que é atividade com teste. É a primeira vez que eu fiz, na verdade, eu não disponibilizei esse teste, porque eu queria elaborar, né, para apresentar para vocês, porque eu nunca usei também, tá? Só para ter uma ideia de como que é, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui uma pergunta, seria uma caixa de seleção, em que eu consigo configurar quais são as alternativas corretas, né? E aí tem aqui a chave de respostas, e essa pergunta, por exemplo, vale 4 pontos, né, de resposta obrigatória. Aqui eu fiz um outro exemplo de pergunta, como se fosse um múltipla escolha, né? Então, e aí eu já seleciono a alternativa correta, né? Eu coloco a pontuação aqui, tudo
Dá para fazer isso com pergunta aberta, mas eu não sei exatamente como que o formulário avalia, né? Eu elaborei uma resposta, né, um gabarito, mas eu não sei exatamente como que o Google Forms vai avaliar isso. Tá? Então, se alguém tiver mais experiência e quiser compartilhar, eu agradeço. Né? E aqui eu fiz o outro exemplo, né, para completar a lacuna, né, maior igual menor, né, então, já com a alternativa, e essa pergunta vale 1 ponto. Tá? E aí, eu tentei responder, né, só para ver como que ele aparece como pontuação. Ele dá aqui a questão das respostas corretas, né, te dá um panorama geral se o pessoal acertou ou não, né. Aqui ele dá aqui a resposta correta dessa última, né. Então, a única resposta que chegou foi essa daqui, né. Então, dá para ter um panorama geral. Coisa bem simples, né. Eu acho que para uma avaliação parcial de uma aula, né, acho que ainda mais para graduação, acho que dá para fazer uma coisa simples, rápida e te dá um panorama legal. Tá? E isso eu estou falando no caso de não usar o Moodle. A última aula foi a primeira vez que eu disponibilizei no YouTube, né? Então é uma gravação de 1h53, em que eu separei aqui, dividido nos temas, né, que foram abordados na aula. Então, eu quero assistir só a parte de manejo. Daí ele só clica aqui, ele vai direto, né, com o objetivo de tentar facilitar para os estudantes. E aqui ele está no modo não listado. Tá? Então, isso daí possibilita que só quem recebe o link pode acessar, né, pode assistir o vídeo. Tá? E falando no vídeo, eu queria fazer um merchan. Esse aqui é um canal do YouTube chamado Isto é Possível. Na verdade, é um projeto de extensão. E isso, como que foi a história desse projeto de extensão? Logo depois que entrou, que a gente teve que suspender as aulas, eu fiz o formulário, né, e mandei para os estudantes que estão matriculados nos eixos em que eu atuo, perguntando como é que está a situação da saúde mental deles, se eles estão em isolamento ou não, e tudo mais. E aí, numa das perguntas que eu fiz aberta, eu deixei um espaço para eles comentarem, né, escreverem sobre como eles estão encarando a pandemia e tudo mais. E aí um dos nossos estudantes, ele respondeu assim: professor, eu já, antes de entrar na UFSCar, eu trabalhei num estúdio profissional, então eu tenho experiência com edição de vídeo e tudo mais, e eu me coloco à disposição dos professores para estar ajudando. Né? E aí eu entrei em contato com ele e falei, Ulisses, é o Ulisses, né? Ele está acho que no 5º ano da Agro. Ulisses, eu vi lá na resposta que você se disponibilizou, tal, não sei o quê, e como eu não tenho experiência com edição, você poderia me ajudar? Eu falei, beleza. Daí ele já começou me dando umas dicas, né, em relação a equipamento, iluminação, não sei o quê. E aí eu falei assim, perguntei, daí ele falou que ele precisava de carga horária para atividades complementares. Eu falei, e o que você acha de fazer um projeto de extensão, né? E aí no final eu emito um certificado com carga horária, né? Ele me ajuda e eu consigo ajudar ele, né, na formação, né, para atingir as atividades, a carga horária, né, das atividades complementares. Então, daí ele perguntou, mas o que posso fazer? Eu falei, por que não faz vídeos, tutoriais para os professores, né, para quem nunca teve ou para quem tem alguma experiência
fazer tutoriais de como que eles poderiam estar gravando as aulas, não sei o quê, né? Então, por exemplo, das últimas lives da live do Moisés, inclusive, que eu peguei a ideia, eu falei assim, Ulisses, você pode fazer um tutorial explicando como que um professor pode fazer para gravar, fazer uma videoaula direto do PowerPoint? Né? Então, ele falou que ele está fazendo isso daí essa semana e vai estar disponibilizando. Então, quem quiser, né, então, por exemplo, tem aqui, colocar slides no OBS Studio, né, que é um programa de edição. Como melhorar o áudio, né? Como transmitir ao vivo do OBS Studio para o Google Meet. Né? Então, são várias tutoriais, né? E aí, que é disponível, foi feito para nós, professores, então quem quiser assistir, né, pode assistir lá, só procurar no YouTube, né, coloca lá, isto é possível, né, e aí tem o Ulisses aqui se apresentando e tal. Quem tiver sugestões de tutoriais que ele poderia estar fazendo, né, pode mandar para mim, pode colocar lá no canal, né, acho que é bacana, e ele se dispôs aí, inclusive, a ajudar diretamente, né, os professores, então foi uma maneira que a gente encontrou aí de tá compartilhando, né, um pouco. Eu pretendo, essa live que eu estou fazendo, eu pretendo disponibilizar aqui também, do que o pessoal a Carol vai disponibilizar. Tá? Então, é um merchan que eu estou fazendo aqui.